Os princípios do princípio. Os princípios do princípio. Então, você que ministra a mesma palavra no domingo, na sua célula, então, você tem muita coisa para anotar aí. Você pediu para o Senhor falar com você. Quem confia que Ele é fiel quando você pede alguma coisa justa? Porque isso é justo, né? Pedir, Senhor, fale comigo. Então, Ele vai falar. E simples, calmamente simples. Algumas coisas que eu vou falar, como o apóstolo Pedro fala, né? Que ele, citando Paulo, ele fala assim, algumas coisas são meio difíceis, tal, porque Paulo tem uma linguagem. Então, algumas coisas que eu vou falar, na hora que você estiver ouvindo, pode parecer complicado, mas ao longo da conversa, você fica em paz, tá? Você não bloqueia, não. Que vai chegar uma hora que você vai falar, então tá bom. Amém? E você vai sair... Eu declaro isso em nome de Jesus, que você vai sair daqui ultra edificado. Ultra edificado, amém? Quem diz amém para essa palavra? Amém. E eu gostaria que você respondesse também, para eu saber, né, você reagisse. Deus responde respostas. Bom, irmãos, Gênesis não poderia ficar de fora de uma palavra como essa, de um título desse, Princípio dos Princípios, porque Gênesis é o livro dos princípios. E vamos começar no versículo 10, apesar de, né, começou no princípio, né, a terra era sem forma e vazia, tal. E aí no versículo 10, a gente vê Deus emitindo alguns juízos sobre a criação. Então ele começa a criar, e aí no versículo 10 ele começa dizendo, eu vou ler, e aí quando for o último parágrafo do texto que nós estamos lendo, vocês falam, tá? Bem forte. Então, versículo 10, chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. Amém? Dessa forma. Eu vou de novo para a gente, só foi um treinamento. Vamos lá. E chamou Deus ao elemento seco da terra e o ajuntamento das águas e mares. É muito importante que você grave isso que você está falando, tá? Versículo 17 e 18. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. Versículo 21 agora. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziam abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. Versículo 25. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho-vos dado. Tá bom? Vamos, só para a gente marcar isso. Ele está dizendo que ele está criando, está dizendo que é bom, e ele está falando que ele fez tudo, ele está fazendo tudo para... Ele está falando isso com o ser humano. Ele está dizendo que ele está fazendo isso para quem, irmãos? Tudo ele está fazendo para o ser humano. Ele está dizendo assim no versículo 30. E todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os seres viventes se arrastam sobre a terra,
tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, assim como viu. No versículo 29, versículo 29, no final, ele diz assim, vamos ler o 29 de novo inteiro, 29, por favor. Disse-lhe mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente. Ele está dando para quem? Para o ser humano. E aí depois ele fala, os frutos, tal, servosão para mantimento. Então tudo é para o ser humano. E os animais também usufruem de tudo que é dado. Então ele está dizendo que tudo que ele fez era para o ser humano, para os seres humanos, e para os animais que consomem coisas, a erva do campo, que também são dos seres humanos. Versículo 31. E viu Deus... Vamos, todos juntos. 1, 2, 3, G. E viu Deus tudo quanto fizeram. Vamos até aí. Ele viu uma parte da criação, ele disse o quê? Primeira fase. Segunda fase. Terceira fase. Quarta fase. Quinta fase. E aí quando chegou, ele fez o ser humano, e aí ele olhou para o ser humano e tudo que ele fez, ele disse, vamos, versículo 31, 1, 2, 3 já. E viu, quando fez era, e eis que era muito bom. Grava isso, muito bom. E foi à tarde e manhã, o sexto dia. Bom, queridos, Gênesis fala de princípio, mas ele não fala só de princípio de eventos que se sucederiam. Então fala de princípio mesmo, foi quando começou. Então começou a acontecer coisas do mundo físico, porque ora, o mundo físico, o mundo foi criado, na verdade não foi o mundo, foi os mundos foram criados. Você vai ver o apóstolo Paulo falando, depois eu vou ler lá, os mundos foram criados. Então tem os mundos, né? Tem o mundo microscópico, o mundo atômico, o mundo macroscópico, o mundo físico, o mundo espiritual, onde tem os anjos, né, os caídos, os não caídos e tal. Então, temos os mundos sendo criados, e então fala desse começo. Gênesis fala do começo dos eventos, mas o livro de Gênesis não fala só do começo dos eventos, ele fala dos princípios pelas quais, os princípios morais, ou a ideia que Deus tinha, o pensamento de Deus ao criar o mundo. Então, toda vez que você... Fala assim para o teu irmão do lado. Toda vez que você for tomar uma decisão, você precisa saber o princípio. Porque tudo tem um princípio. Tem um princípio em termos cronológicos, no sentido de quando começou, e tem um princípio do porquê. Para quê? Qual o propósito? Porque nós, irmãos, ao contrário dos animais, nós não vivemos por instinto, nós vivemos por princípios. E quando falta princípios numa pessoa, ela não vai viver corretamente, ela não vai viver segundo o propósito de Deus. Por isso que você vai ver pessoas tomando decisões, falando, eu estava com vontade, eu fui e fiz porque eu estava com vontade. Então você estava com vontade, ou você não estava com vontade, ou você estava com má vontade, por causa que você não estava seguindo princípios, você estava obedecendo instintos. E nós não somos pessoas que seguem instintos, nós somos pessoas que seguimos princípios, ou pelo menos deveríamos ser. Então tudo tem um princípio. A criação, a nossa, que fala para o teu irmão assim, a minha criação, eu fui criado por causa de um princípio, e você foi criado por causa de um princípio. Então no versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, o apóstolo que escreveu, dizem que foi Lucas, né? Alguns dizem que foi Paulo, mas não há certeza de quem escreveu essa carta aos Hebreus. Mas diz assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então aqui a gente já tem um princípio, que os mundos foram feitos usando-se um método. Qual método? Vamos lá, irmãos. Vamos?
Como que os mundos foram criados? Então a palavra trouxe à existência todas as coisas. A palavra é que trouxe à existência todas as coisas. Eu vou tentar para ver se você começa a entender. A palavra trouxe à existência todas as coisas. E é interessante que Deus, Ele cria todas as coisas do nada. Na verdade, Ele criou todas as coisas. Você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia Ele criando mais nada. Pouca gente sabe disso que eu estou falando, parece heresia, mas não é. Eu te desafio a você achar em qualquer outro lugar na Bíblia, fora de Gênesis, Deus criando. Pastor, mas quando ele deu uma vista nova para o cego, então, ele pegou aquilo que existia, um olho, pegou barro, pegou terra, pegou saliva e fez uma... Aí quando ele transformou em vinho, então, ele fez do água, ele trouxe vinho. Mas do nada ele criou tudo nesse tempo da criação. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa que talvez você também nunca prestou atenção, que o ser humano não foi criado do nada. O ser humano ele foi criado da matéria existente. Deus pegou o barro da terra e fez o ser humano. Pastor, pergunta assim, pastor, por quê? Ainda bem que você perguntou. Porque aí já está um princípio. Deus ele criou o ser humano para 2 propósitos. O primeiro propósito é glorificá-lo. Isso é básico, isso é a base da teologia sistemática, uma das primeiras aulas. Por que isso cai em prova? Por que Deus criou o homem? Resposta: para glorificar a Deus. Então o ser humano foi criado para glorificar a Deus. Fala para o teu irmão assim, você vai tomar uma decisão hoje, você vai tomar uma decisão amanhã, você vai resolver olhar para um lado, fazer aquilo, assinar um documento, você resolveu. A pergunta que todo filho de Deus verdadeiro faz, isso vai glorificar a Deus? Porque se não vai glorificar a Deus, você está pulando o princípio. Segunda coisa, Deus ele fez o ser humano, ele criou o ser humano para glorificá-lo. Peraí, só um detalhe. Deus não precisa, fala para o teu irmão assim, Deus não precisa ser glorificado, tá? Ele já está completamente bem. Fala assim para o teu irmão assim, eu preciso glorificar a Deus. A tua glória, a tua glorificação a Deus não acrescenta nada nem tira nada de Deus, amém? Só para a gente entender isso daí, porque a gente acha que Deus fica lá implorando adoração, né? Não, irmãos. Agora, por que Ele nos fez para glorificá-lo? Porque Ele estava carente? Não, irmãos. Porque Ele é tão digno, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, tão sábio, tão maravilhoso, majestoso, grande benignidade, maravilhoso, que seria um desperdício Ele não ser glorificado. Então Ele falou assim, eu vou fazer alguém que entende, que tem raciocínio e que me glorifique. Diferente dos animais. Tá? Então a primeira coisa. Segundo propósito, Deus fez o ser humano para governar. Você viu o texto lá, e governe sobre os animais, governe sobre a terra. Fala para o teu irmão assim, você foi criado para governar. Fala para o teu irmão assim, se tem uma coisa te governando, que não é Deus, você tá com defeito de fabricação. Se tem alguma coisa te dominando, então você está com defeito de fabricação, porque você foi criado para glorificar a Deus e você foi criado para governar. Primeira coisa que acontece com uma pessoa que nasce de novo é receber o dom do domínio próprio. Mas eu não aguento, eu não consigo ficar sem fumar. Então, alguma coisa está te dominando? Então você precisa agora entregar a sua vida para Deus, para que você possa agora ser aquele que governa ao invés de ser governado. O único que nos governa são os princípios do Senhor. E por que Deus fez o homem da matéria já feita?
Porque Deus estava criando um ser, presta atenção no que eu estou falando. Deus estava criando um ser que dominaria o reino físico. E como uma parte do reino espiritual está a serviço de Deus em favor dos homens, você sabe de quem eu estou falando? É os anjos. Toda a criação agora está submissa a Deus e aos homens. Por isso que Deus nos fez da matéria para que nós governássemos sobre a matéria. Quem está entendendo? Isso que eu estou falando, isso aqui, irmãos, você talvez já ouviu muitos pastores, mas é muito importante que você saiba. Porque eu não aguento quando eu vejo filhos de Deus, pessoas que falam que são filhos de Deus, absolutamente dominadas e governadas por instintos, por coisas absurdas. Sendo que nós nascemos de novo, e esse que nasceu de novo, ele parou de ser escravo. Nós saímos do Egito, irmão. Tudo que vê no Velho Testamento é uma pré-figuração daquilo que se cumpriria em Cristo conosco. Então, amém? Fala para o teu irmão assim, os princípios são: você foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para governar. Outro princípio é que nós somos criados pela palavra. E tudo que foi feito, tudo que existe, foi feito pela palavra. Fala para o teu irmão assim, a palavra trouxe à existência tudo que existe. O ser humano também. Aliás, uma coisa interessante, Jesus, quem sabia, quem já ficou imaginando isso? Quem já se fez essa pergunta? Por que Jesus teve que vir em forma de homem? Quem já se fez essa pergunta? Por que não veio que assim, tipo, poderosão, assim, aquele, tipo, sei lá, as coisas de filme, né? Um holograma enorme, assim, tamanho de uma montanha. Por que ele veio em forma de homem? Nasceu numa manjedoura, da forma mais simples possível. Então, exatamente. Porque o homem perdeu esse governo, essa autoridade para Satanás, quando o ser humano tentou se desvincular da palavra de Deus. E aí veio Jesus, que teve que vir em carne, para restaurar a autoridade do ser humano. E aí Jesus derramou o seu sangue e fez uma transfusão de sangue em nós. Dá para entender isso? A ceia é assim. Na ceia nós estamos fazendo uma encenação da transfusão de sangue. O sangue de Jesus, um sangue de alguém que é vitorioso, agora está em nós, nos traz agora para o DNA de Deus, para a família de Deus, e nós agora participamos das coisas do Pai. Pastor, mas eu estou passando um maior sufoco e eu estou com um problema, porque até de vez em quando, até para mim comprar coisas básicas, eu estou tendo um problema. Então a minha resposta para você é o que Jesus fala em Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Olhai para os lírios do campo, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste uma erva do campo, não vestirá a vós ainda mais, homens de pouca fé? Então você que saiu de casa hoje, você que fala assim, não tenho roupa, então você está viajando, você esqueceu, você parou de olhar para o que Deus fez. E esqueceu qual é a tua posição. A Bíblia inteira, irmãos, é um livro para nos lembrar da nossa posição. Deus, irmãos, se as girafas pudessem falar, se os pássaros pudessem falar, eles glorificam. Você sabia que a natureza toda glorifica a Deus? Quem sabia disso aí? Quem já ouviu, quem já leu esse texto na Bíblia que os céus e a terra proclamam a glória de Deus? A Bíblia diz que as árvores aplaudem o Senhor. Quem já viu a árvore aplaudindo aqui? Quando bate o vento, vai, é mais ou menos isso assim. As chuvas aplaudem o Senhor. As chuvas aplaudem. As chuvas. Faz assim, bate um dedo no outro assim. Bate 2 dedos.
2. 3 dedos. Estão vendo? Barulho de chuva. 4 dedos. Isso e toda vez que você vê uma chuva, o ar aplaudindo o Senhor. E nós temos 5 dedos, então com 5 dedos nós aplaudimos o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja a Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Se Deus desse voz aos pássaros, tudo para ter um papagaio. Não, o papagaio ele não fala, ele repete lá, ele faz um som, né, que ele imita cachorro. Quem já viu o papagaio? Então os pássaros, se eles pudessem falar, eles diriam nós te glorificamos, Criador amado. Os anjos dizem o tempo todo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, nós te glorificamos, nosso Criador. Os anjos glorificam o Criador. Os pássaros glorificam o Criador. As árvores aplaudem o Criador. A chuva glorifica o Criador. Os animais aplaudem e glorificam o Criador. Mas nós somos chamados para adorar não ao Criador, mas ao Pai. Pastor, mas onde você viu isso? Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim, mas como que a gente conversa com Deus? Explica aí direitinho, o senhor que é chegado dele? Então vocês fazem assim, vocês entram num quarto, fecha a porta, vamos lá? Fala para o teu irmão assim, entra no quarto, fecha a porta e digam assim, 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, como filhos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E como filhos que pisam na bola, perdoa as nossas ofensas, assim como... E filho que briga com o irmão, assim como nós perdoamos nossos irmãos devedores. E filho que quer ser cuidado, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E filho que sabe o propósito, e sabe quem é Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E como que começa? Como que começa? Pai nosso. Como que começa, irmão? Pai nosso, Pai nosso. Tudo isso, irmãos, o Senhor criou. E Ele criou, como papai, Ele criou. Quem já pensou nisso? Deus criou primeiro a terra e todas as coisas, depois criou a gente. Em geral, não vem primeiro aquilo que é mais importante? Então, irmãos, mas nesse caso foi ao contrário. Nesse caso, quem já teve bebezinho aqui? Levanta a mão. O que você faz antes do bebezinho nascer? A pastora Andressa está barrigão, né? O que você fez antes do Gabriel nascer? Está fazendo? O que você fez lá? Você preparou o quê? Você fez o quê? Um quarto? Arrumou um bercinho? Fez armários? Arrumou tudo? Deixou o papai assim? Ele fez as árvores. Ele fez árvore com um monte de árvore frutífera. Ele fez o mar, Ele fez as montanhas, Ele fez os pássaros, Ele fez os animais e falou para a gente lá dar nome. Ele preparou tudo carinhosamente e quando estava tudo preparado, Ele nos fez. E fez a gente em 2 versões, né? Hatch e sedã, né? Interessante, ele falou assim, homem e mulher os criou, fez o ser humano.
fez o ser humano, que tem a mesma, homem e mulher a mesma importância, tem a mesma, e tem papéis diferentes, mas a mesma importância. E como que ele fez tudo isso, irmãos? Como que ele fez? Isso é um princípio, irmãos. Pastor, mas todo mundo não é filho de Deus? A gente costuma falar assim, então eu também sou filho de Deus. Não, irmãos. Como nós não sabemos quem é que não é filho de Deus, então, nós cristãos, a gente olha para todo mundo e imagina que lá pode ser que tenha um filho de Deus. E como que a gente faz para testar se a pessoa é filha de Deus? Vamos, irmãos? A gente prega o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho, irmão, é muito simples. É o Pai, a gente sendo porta-voz do Pai, aquele que leva o recado, dizendo, quem é filho de Deus? Papai está esperando, está falando para você voltar para o papai. Pastor, então quer dizer que tem pessoas que não são filhos de Deus. A Bíblia diz que tem gente que não é filho de Deus. E a Bíblia diz que tem quem são os filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? João 1, 12. Epa. 1, 2, 3 e já. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Pergunta, quem são os filhos de Deus? Falei, irmãos, quem são os filhos de Deus? Aqueles que o recebem e aqueles que creem no nome de Jesus. Creem em quem? Creem na palavra. Quem é Jesus? Irmão, vamos lá, quem é Jesus? Palavra. Quem são os filhos de Deus? Aquele que recebe e aquele que crê na palavra. O que caracteriza alguém é aquele... E o que é palavra, irmãos? São os princípios de vida. Irmãos, é muito simples isso que eu estou falando. Estou falando coisa básica. É simples. Você pode substituir a palavra por princípios. Que palavra é princípio é palavra. Como que nós sabemos os princípios daquele que começou no princípio, todas as coisas? É a palavra, que mostra o princípio moral de tudo, o propósito, o porquê de tudo. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então essa é a força do princípio. Para todo princípio, existe um princípio correspondente. Por exemplo, existe um princípio que chama-se lei da semeadura. Qual o princípio correspondente da lei da semeadura? Ora, de Deus não se zomba. Portanto, tudo aquilo que o homem, ele colherá. Fala para o teu irmão assim, a lei da semeadura é um princípio e a lei da colheita é um princípio. Se você, vamos lá, irmão, se você semeia bastante, você vai? Se você semeia pouco, você vai? Se você não semeia nada, não vai colher nada. Porque isso é vamos lá, irmãos, porque isso é e não adianta, eu vou falar um negócio, parece esquisito para o pastor falar, mas não adianta ir para o monte orar. Não adianta você ir para o monte orar, não adianta você frequentar a igreja, não adianta nada. Se você não viver sob o princípio, você não está inserido no rol de filhos. O que caracteriza, não é a diferença entre filho e não filho, não é aquele que diz assim, eu sou filho de Deus. Aquele que se declara filho de Deus, mas aqueles que vivem nos princípios de filhos de Deus. Então Deus, ele fala para o teu irmão assim, Deus estabelece princípios e ele trata de cumprir os seus próprios princípios. Então, a lei da semeadura é uma. Por exemplo, a lei do perdão.
Se você não perdoar, a Bíblia manda, Jesus manda, perdoa. Porque se você não perdoar, o que vai acontecer? Princípio correspondente. Você não vai ser perdoado. Maridos, amem as vossas esposas e tratem ela com delicadeza, com carinho, para que a sua... Aí, princípio. Maridos, tratem suas esposas com amor, com delicadeza. Correspondente princípio. Para que as suas orações sejam ouvidas. Então não estou falando besteira quando eu falo assim, não adianta orar. Mas eu faço jejum, eu vou para o monte. E alguns falam assim, pastor, eu tenho uma promessa para se realizar na minha vida. Deus já falou através da profeta, Deus já falou através do homem de Deus, Deus falou através do Senhor também, que Deus tem uma promessa. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não cumpre promessa abrindo mão dos seus princípios. Deus não pula princípio para realizar promessa. Primeiro você segue os princípios e as promessas vão atrás de você. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Eu estou cansado de ver gente, irmãos, brigando com Deus. Por que eu estou me dando mal? Por que deu tudo errado? Então, deu tudo errado porque você não seguiu princípios. A Bíblia proíbe drasticamente nós murmurarmos. A murmuração levou o povo de Israel a ficar 40 anos no deserto. Devia ter nos ensinado esse princípio. O princípio da não murmuração. Aí a gente vai lá e reclama, e murmura, e fala negativamente da vida. Princípio correspondente. Vai ficar no deserto. Fala para o teu irmão assim, quem murmura, fica no deserto. Então você é daquelas pessoas que vem na igreja, que está aqui, fica ouvindo, só doidinho para acabar o culto, para poder dar um rolê com os irmãos, porque é mó legal. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa, você veio aqui para aprender princípios. E se você não ama a palavra, você não ama o princípio. É meio antipático ficar falando essas coisas aqui, né? No princípio... Versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção. No princípio, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus? Quem é o Espírito de Deus? Ô, turma, a turma que tem o nariz pela metade aqui, seminarista. Hein, irmãos? O que é o Espírito? Quem é o Espírito, irmãos? Estou ficando apavorado agora. Quem que é o Espírito de Deus? Quem que é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus. Pergunta, existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Deus tem, irmãos, Deus tem poder para saber todas as coisas. Isso é chamado o que na Bíblia? Isso, na teologia. Deus, ele pode todas as coisas, fazer todas as coisas? Como chama isso em teologia? Atributos de Deus. Deus é onipotente. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como chama isso? Deus é onipresente. Então, aqui nós temos um princípio. Primeiro princípio. 2 princípios aqui, só nisso aqui. Que Deus está em todos os lugares, que Deus faz todas as coisas, tem poder. Então, antes de ter forma, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. Fala para o teu irmão assim, o Espírito de Deus se movia. Agora, quando você vê o Espírito de Deus se movendo, você conhece, nesse tempo, você vê Deus fazendo alguma coisa. Você vê Deus criando alguma coisa. Você vê surgindo, por exemplo, o mar. Por quê, irmãos? Porque o Espírito está se movendo, ele está se movendo. E quando o Espírito está se movendo, sabe o que acontece, irmão? Fica se movendo. Vocês vão pirar no que eu vou falar.
Irmãos, o Espírito está se movendo e a terra continua o quê? Vamos lá. O Espírito fica lá pairando sobre a face do abismo, algumas traduções está abismo, está nas águas, face da... Então o Espírito está se movendo. O que acontece, irmãos? Nada. Você não vê surgir uma montanha, uma cachoeira, um pássaro, nada. Amém? Mas de repente, você vê acontecendo uma coisa interessante. A Bíblia diz: e disse Deus. O que Deus fez? Quando Deus diz, quem está dizendo? Oh, Jesus. Quando Deus diz alguma coisa, quem está falando? Quem é a palavra? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o princípio da criação. E aí a palavra diz: haja luz! Haja firmamento, divide o céu, a noite do dia, e lua e sol, e ele vai dizendo, haja. A palavra está fazendo, e o Espírito começa agora a executar. Deixa eu falar uma coisa, Deus fala e o Espírito executa. Enquanto Deus não deu a voz de comando, Deus Filho, a palavra, o Espírito só ficou pairando. Vocês estão entendendo, irmãos, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Ele nos deu esse princípio de que pela palavra... Quem tem experiência assim de ter falado uma palavra? Esses dias a gente estava comprando uns negócios, a gente não estava achando, né, uma lixa e tal. De repente o Tiago foi numa loja e falou assim, eu abri a porta do carro e falei assim, você vai voltar com as lixas na mão. Ele olhou assim, quando ele voltou. Porque a gente não estava achando em lugar nenhum aqueles negócios. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quantos jovens nós temos aqui? Quantos jovens aqui querem ter uma vida correta diante do Senhor? Quanto quer ter uma vida correta diante do Senhor? Então, o jovem quer ter uma vida correta, então... se apegue à palavra do Senhor. Salmo 119, eu vou ver se eu acho aqui. Salmo 119, 9. Como purificará, jovem, o seu caminho? Observando-o de acordo com a sua palavra. Pastor, mas está muito difícil. Eu estou tendo dificuldade de conseguir algumas coisas. Parece que o meu ministério não vai. Talvez você tenha entrado hoje aqui se sentindo derrotado, mal, faltando alguma coisa. Um dia chegaram para Jesus e falaram, mestre, nós passamos a noite toda e não conseguimos pegar nada. Jesus fala assim, pega a rede e joga do outro lado. Ele fala assim, Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Irmãos, qual a diferença de um lado do barco e do outro lado do barco? Nenhuma. Mas, o que o apóstolo disse? Senhor, sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Fala para o teu irmão assim, fé não existe sem palavra. Deixa eu explicar uma coisa. Em nome de Jesus, nós vamos agora desmistificar um negócio de fé. Acabar com tua noção de fé. Eu não sei de onde que nós aprendemos esse negócio, que fé é uma vontade forte. Isso aí, vontade forte, sabe o que é? Vontade forte. É um desejo, obstinação, sei lá o quê. Aliás, eu já vi gente que fala assim, eu tenho fé em Deus que fulano vai morrer. Quem já ouviu isso aí? Eu tenho fé em Deus. Deus é pai. Aí você clama, Deus é pai, que fulano vai morrer. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Fé não tem nada a ver com poder Dragon Ball, né? Pô, nada a ver com isso aí. Hoje você vai sair daqui com a noção exata do que é fé. Fé é o seguinte, Deus, Ele fala alguma coisa,
Você recebe e obedece. Tá bom, pastor, e o que é fé? É isso. Mas só. Simples assim. Mas não é um poder, é um arrepio. Não, arrepio é um arrepio. E na hora que a gente chora assim, então, né, é emoção. E quando você... Dragon Ball, pó. É Dragon Ball. Mas não é fé. A Bíblia diz que fé é a certeza. Fé não é sentimento. Não, eu estou sentindo. Não, irmãos. Isso não é fé, isso é sentimento. Nós não profetizamos baseado naquilo que nós vemos. Nós profetizamos baseado naquilo que nós ouvimos. Fé é quando você obedece a palavra, e isso é chamado de fé. A Bíblia fala, né, dos heróis da fé. Quem foram os heróis da fé? Foram homens e mulheres que ouviram a direção de Deus e obedeceram. Isso é chamado de fé. A fé já é isso, entendeu? Não é, né? Você vê, olha, fala para o teu irmão assim, quando você vê alguém obedecendo a palavra, então você sabe que essa pessoa tem fé. Isso já é fé. Não é poder pentecostal. Oh, glória, poder. Aí, porque, irmãos, o que eu já cansei de ver? Gente que se olha assim, fala, ei, lá vem um pentecostal. Essa é uma pessoa cheia e fala glória a Deus. E não sai do monte, e não sei o que lá, e vigília, e Mas você vai ver a vida particular da pessoa, que é princípio quebrado, princípio quebrado, princípio quebrado, princípio quebrado, princípio quebrado, princípio quebrado. E essas pessoas a gente fala assim, é uma pessoa cheia de Deus, cheia de Jesus, cheia de fé. Não, irmãos, fé não é nada disso. Fé é obediência ao comando da palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem o quê? Por ouvir. E pela palavra, a fé vem pela palavra. Me mostra uma pessoa que acata os princípios. Eu te mostrarei uma pessoa cheia de fé. A fé é a demonstração de que a pessoa ouviu a palavra. Fé não é sentimento. Fé não é eu acho. Não, irmãos. Fala assim para o teu irmão assim, querido. Fala para o teu irmão assim, querido. Eu não acho nada. Eu sei. Eu não acho que Jesus está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Porque a Bíblia diz, é um princípio, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estaria. Eu não sinto que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Porque a palavra diz que Ele está aqui. E se a palavra diz, Ele está aqui. Eu não sinto que Ele está no meio do louvores. Eu sei. Quando eu adoro, quando a adoração existe, a presença, Ele se manifesta. Eu sei que Ele está em todos os lugares, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus que está em todos os lugares. Eu sei que Ele me ama, não porque eu sinto que Ele me ama, tem hora que eu não sinto é nada. Eu sei que Ele me ama, porque a palavra diz, e eu confio nesse princípio. E por causa disso eu estou disposto a abrir mão de um monte de coisa. Porque eu não sinto nada, eu sei. Você sabe por que eu abri mão de um monte de coisas que parecia legal para ser de prazer? Porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é um princípio. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que sabemos. Fala para o teu irmão assim, eu não profetizo sobre aquilo que eu vejo. Eu profetizo sobre aquilo que eu ouço. Que eu ouço da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o meu princípio.
Foi assim que Deus criou o universo, pelo poder da palavra. Qual palavra? A minha palavra. Que aí teve uns manos que entenderam errado isso aí. Falei assim, não, a palavra tem poder, sim tem poder. Mas não é a minha palavra que tem poder. Que tem poder é a palavra de Deus. O resto é neurolinguística, é toda é feitiçaria shintoísta. Não, tem pensamento positivo e palavra positiva. Irmão, é ótimo, fala a palavra positiva, não tem problema. Mas isso não é fé. Fé é certeza. Eu sei que, irmãos, eu sei que Jesus vai voltar. Pode o mundo todo falar, isso é mitologia, pode falar. Eu sei, irmão. Eu sei. Porque a palavra disse. Você está entendendo a gravidade de uma pessoa que não mergulha na palavra? A pessoa que não mergulha na palavra, que não medita na palavra, que não se preocupa com a palavra, sabe o que acontece com ela? Ela fica à mercê dos arroubos da sua emoção. E alguns entram em modo piloto automático, assim, entra em modo piloto automático, vai. Você lembra do Morto-Vivo, aquele filme lá, cara? A pessoa está andando, mas está morta, porque ela só está se mexendo, mas não há atividade da alma espiritual. Por quê? Porque ela não vive na palavra. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui, queridos? Vou pegar aqui um exemplo, irmãos, muito legal. Um episódio que aconteceu no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 10. Eu quero que os irmãos vão acompanhando. Os irmãos da mídia, eu vou falando, aí para, e na hora que eu chamo o texto, vocês vão, como a gente faz? Vamos lá. Então vamos lá. Ezequiel era um profeta. É bom lembrar, irmãos, que os profetas daquela época eram pessoas que viviam absolutamente baseado em princípios. Eles não comiam a mesma coisa, eles não viviam do mesmo jeito, eles eram pessoas diferentes. Então eles tinham a agenda deles era uma agenda toda especial. E de repente acontece esse momento em que Deus se manifestava, a ponto de o profeta escrever: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio do que, irmãos? De ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E que estado que estavam esses ossos, irmãos? Uma coisa é o osso estar seco, outra coisa está sequíssimo. Quando o osso está sequíssimo, ele fica separado, não tem mais nervinho. Aquilo já foi comido, até os nervos. Então fica o dedinho de um lado, o polegar no outro, uma perna aqui, outra lá, 1 quilômetro depois. Era um vale, lotado de ossos secos. Presta atenção. Ele me perguntou. Quem perguntou? Quem perguntou, irmãos? Vamos lá, quem perguntou? Deus. Perguntou para quem? O profeta. Eu falo isso para você ficar ligado. Então me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Espera, calma. Poderão viver esses ossos? Irmão, vamos lá, vamos ser sinceros. Chega alguém, tem uma caveira lá, ou um monte de osso. Vai num ossário lá do Curuçá. Aquele monte de osso. Aí uma pessoa chega e fala assim: e aí, você acha que pode viver esses ossos? Irmãos, nós que somos crentes, somos pentecostais, a gente conhece esse texto, a gente fala assim: lógico, em nome de Jesus, Deus está dando uma revelação agora? Por quê, irmãos? Porque a gente conhece o texto, só que Ezequiel não conhecia esse texto. Porque Ezequiel estava fazendo esse texto. E não existia negócio de essa visão, só não estava acontecendo naquela hora. Então Ezequiel fica numa sinuca de bico. Você acha que esses ossos podem viver?
Ele poderia dizer, se ele falasse assim, não, mas nem a pau. Ele ia ser o quê? Um profeta que não crê, incrédulo. E se ele falasse, pode viver, ele estaria contra a ciência, porque é uma bobagem. Onde que o osso vai reviver? E aí ele usa de malandragem. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós não somos diferentes do Ezequiel. E ele está certíssimo quando ele fala o quê? Senhor, respondi, você é que sabe, meu. Filho do homem, pode esses ossos reviverem? O Senhor que sabe. Olha só, que liso, meu. A gente chama como é? Nossa, mano, é ligeiro, hein? O Senhor que sabe. E só que esse senhor aqui sabe, deixa eu te falar uma coisa. Essa é a postura que Deus espera de você. O que eu já vi de cara chegando, falando assim, você vai ser curado de câncer agora, tal. E eu oro, eu peço, Senhor, cura essa pessoa, se for da tua vontade. Sempre curo, sempre peço. Eu sei que um dia essa pessoa vai estar sem nada, no dia que a gente estiver no céu. Porque todas essas pessoas que Jesus curou e que todo mundo curou, depois morreram. Sim ou não? Ou você andou encontrando aí o Lázaro por aí? Até o Lázaro, que era do Brasil, também foi para a glória. Então, irmão, então ele disse assim, o senhor que sabe. Pastor, mas o senhor está falando sobre fé, sobre uma pessoa que se enche de fé. Eu não estou vendo ninguém com fé, estou vendo um camarada que joga a bomba de volta na mão de Deus. Então, irmãos, olha aqui. Ó. Então me disse, quem falou? Deus. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que vou fazer entrar em vós fôlego de vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Quem falou isso? Quem falou isso? Para quem? Aí Ezequiel falou assim, espera aí, deixa eu ir no Zap Zap, trocar uma ideia e ver como é que estão as notícias. Foi isso que ele fez? Ele foi ver como é que estava, foi assistir um vídeo de não sei quem. Não, irmãos. Ele fez um negócio super complexo aqui. Ele fez um negócio que tinha que ir em Harvard para estudar. Profetizei. Pois como se me deu ordem. Ora, enquanto, irmãos, eu vou tentar com esse grupo aqui para ver se ele recebe uma direção, vai lá, fala isso, e ele falou, aí ele está relatando, aí eu profetizei como ele mandou falar. Foi meio fraco, tá? Vou tentar desse lado aqui. Deus mandou, falou, você faz assim, assim, você fala assim, assim, assim. Aí ele falou, tá bom, foi e profetizou. Pastor, mas onde está toda a coisa complexa, a revelação? Que eu estava esperando um arrupio. Estava esperando uma revelação. Não, irmãos, essa é a revelação. É isso aí. Ele cumpriu o quê? Um princípio da obediência. Obedeci a Deus. Profetizei como se me deu ordem. Ora, aí ó, correspondência. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se sobre a pele, sobre eles por cima. Aí vem uma frase, mas ainda não havia fôlego. Fala, Irmão, vamos ser sinceros, vamos lá. Chega alguém, Deus ele fala assim, vai e profetiza sobre esses ossos, e aí começa a fazer aquele barulho, e começa a se juntar, um dedinho de lá vem,
pá, e começa a se juntar todo o negócio, e começa a criar nervos e músculos, e aí aquele monte de soldado, tudo bombadão, tudo assim, tudo lá. Desculpa a minha, sei lá, minha humildade, não sei o quê, mas para mim, já fechou, meu. Eu tirava uma... Mano... Já é, meu, já é. Só que o texto diz, não havia nem dar fôlego. Tava que o milagre já tinha acontecido. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus fez todas as coisas, Ele fez em fase, amém? Quando Ele terminou a primeira fase, o que Ele disse? E viu o que fez, e era? Quando Ele terminou a segunda fase, o que Ele disse? Quando Ele terminou a terceira fase, o que Ele disse? Quando Ele terminou a quarta fase, Ele disse? Quando Ele terminou a quinta fase, Ele disse? Bom. Agora, por que, irmãos, que quando termina uma fase, alguém pergunta, e aí? Você fala assim, ainda não está? Bom. O que o Senhor está te falando? Irmãos, a obra de Deus na tua vida ainda não acabou. A obra de Deus está em processo. Você está vencendo cada etapa. E cada etapa que você está vencendo, você tem a mesma opinião de Deus. Ele que fez essa fase. E quando Ele termina uma fase, não diga que não é bom aquilo que Ele diz que é bom. Porque se Ele diz que é bom, porque se Ele diz que é bom, é bom. Tem algumas pessoas aqui, irmãos, que nessa hora era para estar no cemitério. Algumas pessoas que estão aqui era para estar num prostíbulo. Deixa eu falar uma coisa, você está aqui, dá uma olhada para o seu irmão aí do lado. Olha que pessoa cheirosa, bonita, gente boa. Tem uns corintianos aí no meio, mas, meu, passa batido. Tranquilo. Você estava rodeado de gente que queria a tua alma. Rodeado de gente que não estava nem aí com você. Hoje você está rodeado de pessoas que te amam. Você tem um relacionamento vertical com Deus, um relacionamento horizontal com os irmãos. Você está agora, você é um cristão, ó, cristão. Ebenezer, 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 até aqui o Senhor me ajudou, até aqui, ainda não terminou, mas tá bom, para de murmurar, porque tá bom. Porque quando toda a obra terminar, aí Deus, o próprio Deus vai falar assim, ele não vai falar que está bom, ele vai falar assim, e viu que tudo que fez era muito bom. Mas não havia neles fôlego. Versículo 9. Então me disse, profetiza o fôlego de vida. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao fôlego de vida, assim diz o Senhor. Deus dando orientação para ele aqui, assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos ao fôlego de vida e assopra sobre esses mortos para que vivam. E aí ele disse assim, não, agora eu vou fazer um estudo profundo para sentir uns negócios fortes. Não, irmãos, ele falou assim, profetizei. De novo. Como que ele profetizou? Como ele ordenou. Então o fôlego de vida entrou neles, e vieram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus está preparando um exército para te ajudar a conquistar as vidas que estão perdidas, que não sabem que são filhos de Deus. Deus, esses ossos secos já existem. Ele está esperando você simplesmente profetizar. Sai por aí, e sai profetizando, diz assim, onde estão os filhos de Deus?
A Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Pastor, você está dizendo para a gente... Você está falando uma revelação nova, não, irmãos? Nem Ezequiel inventou a roda, nem eu estou inventando a roda. Eu só estou dizendo para você que Deus já fez tudo. E não fique esperando que Ele vai te dar uma cadeira, viu? Fala para você, não fique esperando você ganhar uma cadeira. Porque Ele já te deu a árvore para fazer a madeira e para fazer a cadeira. Não fique esperando. Tem alguns caras que ficam, Deus manda cadeira, e Deus não manda cadeira, Deus manda a árvore para você fazer uma cadeira. Não, Deus manda canções, não, Deus não dá canção para ninguém. Ele deu 12 notas musicais, joinha, e a palavra dele para você fazer canções. Então pega essas 12 notas e pega a palavra e vai fazer canção. Deus te deu 5 dedos em cada mão. Pega essas mãos aí e trabalha. Tudo já está aí. Estavam os ossos secos e estava a palavra dizendo, profetiza. Muitas pessoas acham que Davi ganhou a guerra, que Davi venceu Golias na pedrada. Não, irmãos, ele não venceu na pedrada. Ele venceu na palavra. Porque antes da pedrada, ele falou assim, quem é você? Quem é esse incircunciso aí? Quem é essa pessoa que não é filha de Deus? Quem é essa pessoa que não tem nada a ver com Deus? Que está fora da promessa do pacto de Deus? Depois, quando ele estava de frente para Golias, ele falou assim, olha, você vem com espada, com lanças, mas eu vou contra você. É a palavra, meu irmão. Em nome de quem? Do Senhor. Jesus é chamado de nosso general, a nossa luz, a nossa vida, nosso tudo. É a palavra, irmãos, é a palavra, a palavra. E no final, ele diz no texto, tudo o que ele faz, final de todas as fases, tudo que ele faz o quê? É bom. Pastor, mas eu não estou entendendo, não parece bom. Muitas vezes a gente se envolve em umas histórias, irmão, é osso, que você fala assim, não é bom. Não pode ser bom isso. Então, não pode, você acha que não pode, mas é bom. Toda vez que termina uma fase na tua vida, não reclama daquela fase. Tem gente que olha e vê que está incompleto, o que faz? Desiste. E aí, fica sem completar. Tem a fase da concepção do bebê, tem a fase de 1 mês, de 2 meses, 3. Cada fase do bebê na barriga é uma fase. E tem uma fase, irmãos, que está terminando, que é quando a mulher está para ganhar. Alguma mãe que não é endemoniada, ousaria olhar para a barriga e falar que ele não é bom? Se Deus te deu esse bebê, é bom. E tudo que ele vai representar vai ser bom. E quando chegar a fase do nascimento, vai ser bom, porque Deus é bom. E no final de todas as coisas vai ser muito bom. Para de chamar de não bom aquilo que Deus determinou que é bom. Pastor, mas eu tenho muitos erros na minha vida. Não existe erros, não existe pecados suficientes que a quantidade de amor de Deus não cubra. Porque eu amo, porque Ele me ama, eu sei que eu estou vivo. Porque Ele me ama, eu sei que as misericórdias se renovam a cada manhã.
Pensa bem, só Ele podia ter tirado você das drogas. Só Ele podia ter tirado você do homossexualismo. Só Ele podia ter tirado você da marginalidade. Só Ele podia ter tirado você de uma vida sem sentido, de uma vida de não cumprimento dos princípios do Senhor. Só Ele podia ter tirado você dessa vida de depressão. Você sabe como Ele fez isso? Através da palavra. Ele te lembrou que você tem pai. Logicamente que nós somos adotados. Quem sabia que nós somos filhos adotados aqui? Quem é adotado aqui? Levanta a mão. Sabe por que nós somos adotados? Porque Deus nos adotou, nos trouxe para a sua família. E usou Jesus, o sangue de Jesus, para colocar o DNA dele em nós. Você sabia que era costume do judeu, não sei se todos sabiam disso, costume judeu, que um filho, uma filha biológica poderia ser posta para fora de casa, e existia uma lei chamada pátrio poder, que o pai ele tinha o direito de, inclusive, matar o filho se ele quisesse. O filho pertencia ao pai. Tanto é que, em caso de rebelião, o pai poderia promover um apedrejamento do filho. Filho biológico. Agora um detalhe, era a lei deles, que se o filho fosse adotado, ele nem poderia mandar embora e nem apedrejar. Podia ser mó crápula, podia fazer o que for, mas o pai não poderia fazer isso. Não pergunte, pastor, mas por quê? Eu sei lá por quê. É assim que está lá, na lei. Quem sabe ele fez isso, lembrando que um certo tempo ele ia adotar um povo. E ele ia colocar o filho dele para dizer assim, Senhor, o Senhor me deu esses, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós não somos um povo de sentimentos. Apesar que a gente sente, a gente é emocional, a gente é alegre, a gente chora muito, né? Nessa comunidade aqui a gente chora, abraça. Deu um negócio de pandemia, a gente ficou doido não poder se reunir. Aí não aguentamos, ficamos um mês lá, encurujadinho dentro de casa, ficamos lá, mas chega uma hora que o pessoal, eu comecei a saber, né, que o pessoal estava se reunindo. E aí não teve jeito. É um povo muito sentimental mesmo. Só que, irmãos, não é isso. Isso não é cristianismo. Isso faz parte do cristianismo. Você amar as pessoas, querer estar junto. Mas cristianismo é viver sobre princípios. E está no princípio da Bíblia. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Isso é um princípio. Tudo que tem na palavra de Deus são princípios. Eu gostaria, irmãos, que você vivesse não debaixo de sentimentos, de impulsos distintos. Eu sei que aqui é uma igreja que é quase 100% jovem, né? O único velho que tem sou eu aqui e o Vinícius. Mas, porque o jovem ele tem muito sentimentos, né? Ele tem muito impulso. E muitas vezes atrapalha. Então, pastor, mas eu devo deixar de... Não, você tem um impulso, veio um impulso, você fala assim, você pega o impulso e volta para os princípios. Amém? Pega o impulso e dá o impulso para você voltar para o princípio. Uma vontade, não sei o quê. Essa vontade, ela glorifica a Deus? Me ajuda a governar? Não, é um desgoverno total. Carrinho de roda torta. Então já era. Simples assim, irmãos. A vida não é complicada. O cristianismo não é complicado, é simples. Como diz a música a ministração do Cirilo, né? É simples, é muito simples. Ele fala assim, é uma música que ele fala isso. Muito simples. Obedece. E a fé, ela vai seguindo você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.